paz do Senhor, irmãos, um bom dia. Dando continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre as marcas de Cristo em nós. Especificamente, eu vou estar falando sobre a marca da alegria. A marca da alegria de Jesus Cristo em nós. A alegria é a marca da salvação. É o que nos diferencia do mundo. E nessa crise mundial, nessa pandemia, muitos podem pensar: como é que nós teremos cabeça para estar alegres diante de uma situação tão difícil quanto essa? Como estaremos alegres? Eu gostaria de embasar biblicamente a alegria em 2 pontos. Primeiro, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B, que diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. E depois quero lembrar os irmãos, lá no livro de Gálatas 5, 23, quando são relatados os 12 frutos do Espírito, quero lembrar os irmãos que a alegria é um desses frutos. Então, a alegria do Senhor é a vossa força e a alegria é um dos 12 frutos do Espírito. Nessa aula de hoje, eu gostaria de mencionar 2 objetivos para os irmãos. Primeiro, mostrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele era alegre. Ele fazia as pessoas se alegrarem. Ele atraía a felicidade para si. Quero desmistificar um pouquinho aquela ideia do nosso Deus sisudo, carrancudo, né? O nosso Deus é um Deus alegre. Então, o primeiro objetivo é mostrar que Jesus era alegre. E o segundo objetivo era mostrar para os irmãos em que se baseia a alegria de Cristo. Aonde consiste, em que consiste a alegria de Cristo? Então, primeiro ponto, eu quero mostrar para os irmãos na Bíblia que Jesus era alegre. Né? Talvez um dos sermões mais conhecidos, né? O Sermão da Montanha. Se você perguntar a qualquer uma pessoa que não seja crente, mas que já leu a Bíblia, provavelmente esse sermão ele vai conhecer. Né? Então, o Sermão da Montanha, onde Jesus menciona as bem-aventuranças, é o principal embasamento para a gente, para que você possa perceber que Jesus era uma pessoa alegre. Jesus, nesse sermão, ele nos ensina a ser feliz. É claro que não é fácil. É claro que quando você for ler o sermão, você vai observar que não é fácil. Então, o sermão, ele vai narrar 9 bem-aventuranças falando sobre felicidade. A palavra diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e vos mentindo disserem todo mal contra vós. Está escrito lá em Mateus 5, 2. E aí, alguém pode perguntar: irmão, bem-aventurados, felizes, se você for pesquisar, né, no dicionário, a expressão bem-aventurados, ela
tem o significado de felizes, né? Bem-aventurados também pode ser traduzido como bendito, como próspero, como feliz. Inclusive, eu tenho nas minhas mãos aqui a Bíblia da linguagem de hoje. Ela diz o seguinte: o Sermão do Monte, capítulo 5. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E o título começa assim: a verdadeira felicidade. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus a consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então, bem-aventurados é a mesma coisa que felizes. Percebemos que quando nós nos reconhecemos fracos, nos reconhecemos dependentes de Deus, quando nós somos calmos, quando agimos com calma, quando somos perseguidos em nome de Jesus, somos felizes. E Jesus, ele demonstrou a felicidade, ele demonstrou a receita da felicidade em como ser feliz a partir desse texto. É óbvio que não é nada fácil, é óbvio que é difícil, é óbvio que ser perseguido fazendo a vontade de Deus é difícil. É óbvio que apaziguar é difícil. É óbvio que todas essas coisas ditas por Jesus, elas não são fáceis, mas elas são possíveis de ser alcançadas. Então, essa mensagem nos mostra que Jesus era feliz e gostaria que todos nós fôssemos felizes. E aí muitos podem se perguntar: irmão, em que se baseia essa felicidade? Aonde é que está pautada, no que consiste a alegria de Jesus? Que é o segundo objetivo dessa lição hoje. E eu pautei a felicidade de Jesus em 3 pontos. O primeiro ponto, eu coloquei assim, a sua identidade como filho amado de Deus. A alegria de Jesus está pautada na sua identidade como filho amado de Deus. Jesus estava certo de sua identidade. Ele tinha profunda certeza a respeito de seu amoroso relacionamento com o Pai Celestial. Aonde está escrito isso? Mateus 3, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então, Jesus tinha plena certeza que era filho de Deus. E você? Tem essa certeza? E nós? Temos essa certeza? Reflita um pouquinho.
O segundo ponto que eu penso que consiste a alegria de Jesus é o propósito da vida de Jesus. Lá em João 15:10 tem qual era o propósito da vida de Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus declarou várias vezes que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha alegria em servir ao Pai. Não era um fardo para ele se abster das suas vontades, das vontades carnais, e se voltar para o propósito da vida dele, que era servir a Deus, orientar e transformar a população, mudar a humanidade e permitir que você e eu tivéssemos acesso à vida eterna. E o terceiro ponto que eu acho que consiste a alegria de Jesus era o objetivo. Qual era o objetivo? Aonde Jesus queria chegar, né? Para onde ele estava indo? Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus sabia onde iria chegar. Jesus sabia onde iria chegar. E nós? Devem os crentes levar uma vida marcada pela alegria? Ou devemos nós ser rancorosos, amargos, ressequidos? Eu gostaria que os irmãos pudessem refletir nessa mensagem de hoje. Quais são as marcas de Cristo? Você tem a marca da alegria de Cristo em você? Se você tem a marca da alegria de Cristo em você, pensem nesses dois objetivos. Pense de como é que você pode se mostrar alegre a partir do sermão das bem-aventuranças, ou felizes as pessoas, como diz a Bíblia na linguagem atual, e em que consiste a sua alegria. Você tem certeza da sua relação genuína com Deus? Qual é o propósito da sua vida? E em que se baseia a sua vida? Qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Nós, enquanto seguidores de Cristo, devemos olhar os evangelhos, ou seja, a vida narrada de Jesus, e tê-lo como exemplo. A paz do Senhor, obrigado e um bom dia. Paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nessa EBD de domingo pela manhã. Estamos mais uma vez aqui juntos. Vamos trazer um assunto que se trata sobre... O texto fala sobre a marca de sofrimento. E queria compartilhar com os irmãos, o versículo do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que fala que desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Hoje meditando, trazendo para vocês essa palavra, espero que possamos junto ter um entendimento aproximado, porque talvez possamos não compreender da mesma forma,
Mas hoje também, em direção o objetivo geral dessa lição, que é compreender que, embora não muito desejado, o sofrimento faz parte da vida do cristão, assim como faz parte da vida dos discípulos, dos apóstolos Paulo, de irmãos pelo mundo todo, e principalmente da vida de Cristo. É interessante nós falarmos sobre esse assunto. Nós vamos lembrar logo que esse momento tão difícil que todos estão passando, é interessante que não há nenhuma nação que não tenha passado esse perigo, né, sobre essa pandemia, e nós estamos vendo muitos acontecimentos, sofrimento de diversas partes. Mas é bom entender que estamos aqui falando sobre a marca de Cristo que Paulo levava sobre si, e ele, nesse versículo, ele fala bem claro que já estava sendo bem incomodado, e ele acaba relatando que ele carregava em si a marca de Cristo, né? A marca do sofrimento pelo amor de Cristo, mas era no seu corpo físico. Mas vou fazer aqui um comentário, né, de alguns momentos que a gente passa situações difíceis, talvez de enfermidade, talvez por causa do desemprego, talvez por causa da perda de um ente querido, talvez por muitas situações, né, de conflito que possamos passar. Entender que nós, como cristãos, não estamos livres de sofrimento. É bem interessante nós lembrarmos hoje, nessa lição, que nesse momento estamos passando aí de diversas nações, né, com todo tipo de situação, talvez fizeram projetos, né, como alguns de nós, e a gente vê aí as pessoas perdendo suas empresas, fechando portas, demitindo funcionários. Então podemos dizer alguns fechando portas da sua empresa, alguns cristãos também, alguns que estão desempregados também, alguns que estão acometidos da doença do Covid-19, alguns que estão morrendo também. Então, chega até nós algumas vezes algumas falas que, como diremos, né, sobre esses discípulos que passaram todas essas situações, sobre missionários que vão de encontro, muitas vezes, desse sofrimento que Paulo assim passou também. E falo, né, e alguns falam, para de sofrer, não sofra mais, chega de sofrimento. São expressões em voga em nosso tempo, e até que ponto isto é verdade, né? E cristão não pode sofrer. É só determinar, profetizar, decretar, declarar, reivindicar que tudo se resolve, né? Eu lembro de uma passagem que a gente até mais para frente vai comentar sobre alguns que passaram algumas marcas de sofrimento, e eu lembro de José, né, do Egito. Ele preso naquela prisão, ficou lá por 2 anos clamando ao Senhor, querendo sair, se orava ao Senhor, era um fiel do Senhor, mas o Senhor não respondeu durante 2 anos. Mas assim que ele saiu de lá, ele se tornou governador do Egito. Então você olha que benção. Muitas vezes vamos estar achando que esse sofrimento que estamos passando por Cristo pode ser algo terrível sobre nossas vidas, mas é algo que Deus já tem separado, que nos é necessário passar. Mas quem é que quer sofrer? Ninguém. Então eu fico a pensar, né? Como temos orado ao Senhor? Será que temos orado de uma forma com sabedoria, com entendimento? Porque a palavra diz que nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos orar. Muitas vezes oramos pedindo pão, mas estamos pedindo pedra. Mas o Senhor sabe o que é necessário para nós. Muitas vezes oramos pedindo saúde, mas estamos pedindo até enfermidade. E não sabemos, porque não sabemos muitas vezes pedir diante da nossa situação de sofrimento, diante da nossa necessidade. Quando nós pedimos vida, estamos pedindo morte. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, né, ele, por gemido nas previsões, ele se volta a favor. Então ele nos dá o que é necessário, o que realmente precisamos. Porque muitas vezes o que pedimos não sabemos, porque nos pertence ao dia de hoje, esse agora, e podemos passar por situações muito piores, né? Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala, se fosse assim, como explicar isso aos irmãos perseguidos,
torturados, mortos, né? No caso de algumas nações, na Índia, na China, na Coreia do Norte, no Irã, Somália, Cuba, em outras centenas de países. É a questão que a gente lembra logo dos nossos missionários, né? Das portas abertas que têm se colocado a fazer trabalhos em algumas nações que estão sentindo esse sofrimento. Tem a marca no seu corpo de sofrimento, na realidade. E o ponto que nós vamos agora comentar, que é as marcas de Cristo em Paulo, que ele fala, né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Foi um momento que ele estava sendo desafiado por outros, ele falou que ele realmente tinha sinceridade no que falava, porque ele passou pelas situações, vivia as situações. E o interessante é que ele se alegrava, né, pelo que ia passar. Será que eu e você estamos preparados a nos alegrar, sabendo que vamos passar um sofrimento? Será que hoje nós já não estamos assim, reclamando de estar passando por toda essa situação de quarentena, estamos dentro da nossa casa? Será que não estamos tendo discernimento para entender que Deus tem cuidado de nós? Deus sabe o melhor para nós, ainda que pedimos, né, a cura, pedimos que haja um remédio, pedimos que haja uma vacina, pedimos que o Senhor, no estalar de dedo, Ele pode tornar tudo isso passageiro. Rapidamente Ele dá um estalo de dedo e hoje acabou a pandemia, todos podem voltar ao normal de suas vidas. Mas Paulo aqui, quando fala das marcas, né, se refere nesse texto por mais que possamos usá-las, simbolicamente, como marcas de Cristo, no caráter, na personalidade, no comportamento. Elas se referem a feridas no corpo físico, consequências do sofrimento que padeceu no seu trabalho apostólico. Está relatado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 27. Como participação dos próprios sofrimentos de Cristo, Paulo foi sempre questionado sobre a sua autoridade apostólica. É interessante que a gente faz lembrar que todos os momentos que ele chegou em algum lugar, havia uma desconfiança, porque ele foi perseguidor de cristãos. Então, muitos, mas esse não era Paulo? Esse não era o que perseguia os cristãos? E agora prega o evangelho? Será que realmente ele prega? Ou está se escondendo, está se fazendo de espião? Então, todo lugar ele passava algumas situações difíceis, mas continuava em alegria servindo a Cristo. Aí eu tenho até para isso um comentário, né, uma fala que eu ouvi de uma pregação que até esclarece muito bem, porque nós temos medo do sofrimento, né? Os sofrimentos em nossas vidas é bom diferenciar, né? O que é sofrer por Cristo e dos demais sofrimentos. Tem muitos cristãos hoje sofrendo, mas não por Cristo. É por consequência de pecado, precipitação, por decisões, né, e atitudes erradas. É bom que a gente defina, né, quais as marcas, né, que estão em nós, que não são de Cristo. E por que sofremos? É interessante que uma definição para isso, para a gente entendermos um pouquinho sobre isso, é que algumas vezes nós sofremos porque queremos alcançar um objetivo, né, que ali, motivado pela família, até mesmo como somos jovens, pensamos em alcançar algo, e tem vezes que sofremos para chegar até ali naquele conclusão daquilo que projetamos, né, programamos. Mas aí eu trago algo que fala assim: uma mulher grávida, ela segue uma gestação com alguns cuidados, com alguns temores, né, com algumas dificuldades, até chegar o momento que ela está pronta para gerar a criança. Já está na hora do parto. E ali vai gerar dores, e dores terríveis, né? Que assim eu escuto falar que, por eu ter uma vez cálculo renal, disseram que é parecido com a dor de parto. Então, acho que é tremendo. A gente geme, a gente pede até para desmaiar, para não sentir essa dor. E elas, quando chegam a esse ponto, tem esse sofrimento, tem essa dor que gera ela um gemido, né?
tremendo, e após ela dar à luz a seu filho, que alegria, né? Que coisa tremenda. Tudo aquilo se passa e ela recebe, né, essa bênção de ter gerado uma criança para ela maravilhosa, que é bênção do Senhor, né? É frutos da bênção do Senhor em nossas vidas. E isso faz a gente definir, então é algo que nós vamos durante um período, né, trabalhando, tomando os cuidados devidos, né, como cristão, como igreja, e chega um momento que nós vamos ter um sofrimento. E esse sofrimento vai valer a pena porque vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, vai nos trazer o abraço do Senhor, né? O seu aconchego. Então temos que sempre estar lembrando sobre isso, para definirmos bem o que nós temos planejado na nossa vida, esse sofrimento que estamos vivendo, se é algo que é para chegarmos ao braço do Senhor. E por causa da natureza pecaminosa nossa, né, com o pecado original no Éden, né, as portas de sofrimento abriram, né, a mortalidade, a doença, a dor, o sofrimento, passaram a fazer parte da humanidade. Hoje somos marcados por isso. Enquanto estivermos nesta terra, estamos sujeitos os malefícios, né, da queda, tais como morte, doença, tempestades, violência, calamidades diversas que atingem o ser humano, como essa que estamos passando, né? Então, hoje essa lição, ela que possa servir para nós olharmos para o nosso sofrimento. Quais tem sido o nosso sofrimento? Será que é direcionado, como cristão que somos, a Cristo, por Cristo, nos esforçarmos por aqueles que estão com necessidade, talvez vamos sentir alguma dificuldade, mas será que estamos compartilhando? Isso é consequência dos nossos pecados. Muitos hoje têm marcas profundas na sua honra, né? Em sua moral, em sua família, em seu ministério e até fisicamente, por consequências de pecados cometidos. Mas o que nós queremos tratar aqui é algo mais profundo. Paulo traz algo falando sobre a marca do sofrimento, mas ele fala sobre a marca do sofrimento no seu físico, né? E de acordo com a palavra de Deus, trazendo a nós que ele sofreu por amor a Cristo e isso o alegrava. Isso trazia alegria, porque ele trazia o contentamento a ele, saber que ele estava fazendo algo que ia chegar no momento de refrigério, como eu citei a respeito da grávida, né? Mas também queria falar uma outra parte, né, que está por provação divina. Não podemos negar que muitas vezes Deus nos prova, como fez com José, que eu citei do Egito, Abraão, Jó e tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Podemos ser marcados pela provação, mas graças a Deus sempre com um fim proveitoso. Para refino do caráter, crescimento da fé, crescimento espiritual, ministerial e uma prosperidade, né, maior. Não foi assim Jó, José, Abraão, Moisés, todos eles? E aqui pensando sobre isso, né, nesse momento que essa palavra acaba nos levando a trazer para os dias de hoje, pensando sobre tudo que estamos vivendo nesse momento, que não é só nosso país, não é só nosso estado, não é só nosso município, a nação, né? O mundo, os países, todos eles em conflito sem saber o que fazer, né? Mesmo tendo dinheiro, não sabe o que fazer, trazer as soluções, fazer tudo funcionar, trazer de volta a prosperidade financeira. Então está um conflito, né, em todo o mundo. E nesse momento, alguns cristãos estão sofrendo por isso. Muitas vezes, alguns cristãos se inflam, né, achando que tem todo... por sermos separados, não vamos passar por nada disso. Não, tem cristão morrendo, tem cristão se contaminando por Covid, tem cristão
perdendo sua empresa, perdendo seu emprego, passando necessidade sim. Então temos que pensar sobre isso. Temos que ver que marcas temos de sofrimento, temos de sofrimento em nós para Cristo. E eu vou citar uma outra passagem, algo que eu ouvi também e guardei sobre isso, a forma de vermos a coisa acontecer. E parece que um grande escritor aí colocou algo a respeito de uma mãe que ali estava fazendo o bordado, e seu filho ali ao seu lado, e quando ela quase terminando o bordado, ela assim que termina, o filho olha a parte, né, de trás do bordado, que ele não sabia que lado era, afinal, ele não entendia do que ele estava vendo, e ele olhou e disse: mãe, coisa tão embaraçosa, vejo um monte de linhas, né, embaraçadas, não vejo beleza nenhuma, não vejo como contemplar isto. E ela disse: meu filho, você tem que olhar por cima, você está olhando por baixo, você tem que olhar de cima. E quando ele pega e olha o tecido ali, o bordado costurado por cima, ele olha, nossa, como é lindo, esse entrelaçar das linhas, essas cores que desenha, né, essa figura, nossa, que maravilha. Então eu trago para o dia de hoje como nós temos olhado tudo isso. De que forma temos olhado o que temos passado? Será que estamos olhando de baixo? Olhando pelo lado que não vamos ver grandes coisas? Mas se nós olharmos de cima, será que podemos contemplar algo que Deus já tem feito e continua fazendo, está fazendo para o seu povo? Eu digo que muitas vezes, né, nós temos dificuldade para entender as coisas de Deus. Pensamos que estamos preparados para receber algo e ainda não estamos. Quem sabe Deus nessa hora, nesse momento, talvez está passando um sofrimento, que é porque Deus quer te dar coisas maiores ainda que tu não sabes. Então, vamos ler aqui o versículo, o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, mas antes disso, eu vou falar aqui algumas coisas aqui a respeito, que está escrito na lição, que fala: no dia em que nós convertemos, ganhamos o melhor amigo que podemos ter, o Senhor Jesus Cristo. Mas também ganhamos o maior inimigo que poderíamos ter, o diabo, o adversário. Quer você queira ou não, estamos envolvidos numa batalha espiritual. O nosso inimigo tem ódio de nós e fará de tudo para nos causar sofrimento. Todavia, temos a confiança que nenhum mal chegará à nossa tenda. E se houver alguma ação do inimigo, terá que passar pelo crivo do nosso Deus, que sabe até onde podemos suportar, e reverter isso em bênção, como no caso de Jó. Vamos ler então lá Efésios, capítulo 6, versículo 10, o que temos que nos preparar. Diz assim a palavra do Senhor: as armaduras de Deus. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo-se feito tudo, ficar firmes. Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu lendo essa palavra, eu digo como nos é necessário, né? Nós estarmos firmados no Senhor. Por quê? Nós temos vivido algumas batalhas. Alguns irmãos já têm esmorecido na fé, já têm questionado tudo o que temos passado, achando que temos que ser livres porque somos cristãos, não temos que passar por sofrimento. Estamos vivendo um momento que alguns estão se revelando de formas com falta de entendimento. Porque quando lemos a palavra e cremos que Cristo Jesus veio, já pagou, né, por nós todo o nosso pecado, todas as enfermidades, já levou sobre si. Mas não diz que nós estamos livres, né, das coisas desse mundo. Por isso, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Né? Eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então a gente começa a olhar que vamos ter dificuldade sim. Vamos ter momentos que vamos passar por alguns sofrimentos, mas é que quando nós sairmos fortalecidos. Como Paulo declara, e chega esse momento para falar sobre isso, é porque havia muita gente perturbando ele sobre. Entendeu? Então ele vai e revela a respeito de tudo que já havia passado pelo Evangelho. Então são situações assim que, para alguns que talvez não estejam entendendo, possamos refletir sobre isso nesse momento. Olharmos que tipo de sofrimento estamos passando. Por desobediência, por uma atitude de repente errada, ou estamos vivendo um momento difícil, mas porque escolhemos amar a Cristo. Escolhemos viver a vida por Cristo. E nesse momento que muitos estão com problemas, desesperos, falta de alimento, falta de emprego, entristecido por perder a empresa, demitir alguns, né? Os projetos que haviam sido planejados para se fazer neste ano, nada aconteceu, e alguns se atrapalhando com todas as coisas que têm acontecido, sem saber o que vai ocorrer amanhã, se vamos abrir a cidade, se não vamos abrir a cidade, se vai se tornar tudo normal, diversas preocupações. Mas eu aqui com essa palavra quero dizer que nós temos que firmar nosso espaço em Cristo. Temos que orar, pedir a Ele, né, nos colocar à disposição, para que Ele venha acalmar o nosso coração, fazendo vencer esse momento que estamos passando. Alguns por enfermidade, alguns até por essa doença terrível que tem assolado o mundo todo, que é Covid, alguns pela falta de emprego, alguns com situações bastante complicadas, mas temos que descansar no Senhor e crer, porque Ele vai nos conceder o que nos é necessário. E assim, se orarmos com fé, crendo, Ele vai agir sobre nossas vidas. A conclusão que nós chegamos nesses textos que nós conversamos a respeito, não nascemos para sofrer, isso é real, mas sofremos. Temos que, em nome do Senhor Jesus, procurar aliviar esses sofrimentos humanos, pregando o arrependimento e a conversão a Cristo, para que venhamos ter refrigério. Né? Podemos encontrar isso no Atos capítulo 3, versículo 19, também compreendendo que em Cristo temos uma vida feliz e abençoada, mas o livramento completo das dores só acontecerá no céu. Sofrer por Cristo deve ser encarado como um motivo de alegria. Então, para a gente chegar a esse ponto, nós temos que olhar bem para a vida de Paulo, ver a sua transformação, ver tudo o que ele fez e pensarmos sobre nossa vida como assim aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Sabendo que iríamos passar também, que quando nos aceitamos ele, recebemos um grande amigo, mas também temos a situação que o inimigo, o diabo, veio também para nos atormentar, um grande inimigo. Então, buscar isso em nossas vidas, esse conserto com Deus para encontrarmos essa paz que Ele nos dá, ainda diante de tanto aflições, sofrimentos, né, angústias. E quero deixar que a Bíblia
afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Peça ao Senhor que lhe ajude a ver o outro lado, o lado bom das situações, né, pelas quais venha a se passar. Admita enfrentamento de dor, né, infantilidade, encarar a vida sem o sofrimento, até mesmo porque a cruz é a condição, né, apropriada, né, do discípulo, do discipulado de cristão, mas a Bíblia afirma que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:35-39. Ou seja, é possível experimentar o amor de Deus em todos os momentos da vida. E é isto o que nos faz triunfar na adversidade. Então, isso que eu deixo para os irmãos hoje, né, como reflexão da escola da ABD. E também faço lembrar o texto que eu falei, que uma criança via sua mãe costurando, né, fazendo um bordado, e ela olha pela parte de baixo e fala que não via nada ali, só via um embaraçar de linha, mas sua mãe, quando diz, você não pode estar olhando por baixo, você tem que olhar por cima. E quando ele olha, ele vê a maravilha que ali a mãe tinha feito. Assim é Deus sobre nossas vidas. Muita gente quer olhar o que está de baixo. Então vamos olhar o que está de cima, o que tem cuidado de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe nesse dia, que eu possa ter trazido para vocês uma reflexão, né? Como assim eu tive para a minha vida, a respeito de tudo que estamos passando, e um momento de reflexão mesmo. Estamos passando esse momento de dificuldade para muitos. E não vamos nos inflar, eu não vou passar por isso. Então estamos de formas iguais, mas com tanto uma diferença, porque aquele que crê em Cristo, como é que a palavra diz, né? Que Deus em todos os momentos da vida, e é isto o que nos faz triunfar na adversidade. É nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Ficam com Deus, em nome de Jesus. Tenham um bom domingo, abençoado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Bem, nessa manhã nós vamos falar sobre a marca do sofrimento. O irmão Eduardo ficou aí com a alegria, né? A parte boa, e a gente vai falar um pouco sobre a questão do sofrimento, que não é desejado, né? Mas que acontece e que está aí presente no mundo e nas nossas vidas. O objetivo, né, geral dessa lição é mostrar que, mesmo não desejado, o sofrimento faz parte da vida do cristão, né, assim como fez parte da vida dos discípulos, da vida dos apóstolos, e entre outras personalidades bíblicas, né? E aí, uma das coisas que nos chamam a atenção aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre as marcas, né, as marcas de Cristo, é que não eram marcas simplesmente psicológicas, marcas espirituais, são marcas mesmo físicas, por conta dos açoites, das surras, das coças que ele levava pelas pessoas que não aceitavam a pregação do nome de Cristo. E o apóstolo Paulo fala sobre essas marcas de Cristo por conta dos açoites, né, que ele viveu e sentiu em sua pele. E a verdade é que o amor a Cristo, ele vai nos fazer passar por alguns sofrimentos, né? Mas o sofrimento é uma coisa que tem sido muito questionada hoje em dia, principalmente nos nossos dias, porque a gente não quer sofrer. De fato, ninguém quer sofrer. E aí se vende uma imagem de um evangelho não sofredor. A gente vê que é uma imagem extremamente diferente da imagem do próprio Cristo, né? Que é o Cristo sofredor nesse momento que ele vem à Terra. Depois ele tem uma imagem de Cristo todo-poderoso, mas a gente vai ver aí que as pessoas não querem sofrer, né? Inclusive esses chavões, pare de sofrer, isso é muito comum no evangelho de hoje. Mas essa questão do sofrimento, né, visto como uma
uma coisa que não pode acontecer com os filhos de Deus, né, com os cristãos, com os convertidos, é uma coisa nova. Antigamente as pessoas aceitavam o sofrimento, aceitavam, né, aquilo que às vezes elas viviam como sofrimento, com mais naturalidade, sabendo e confiando em Deus. E aí o comentarista vem falando algumas questões aqui sobre a questão do porquê, né, do sofrimento em nossas vidas. E ele coloca algumas causas. A primeira causa é por conta da natureza pecaminosa. A gente já nasce pecaminoso, né? Então a nossa natureza é pecaminosa, então por conta disso nós sofremos. Nós sofremos os desejos da carne, nós sofremos aí as angústias da vida, a gente sofre porque a gente já nasce nessa natureza. O segundo ponto que ele coloca é por conta de consequências de pecados. Às vezes a gente sofre porque a gente faz escolhas ruins, porque de fato a nossa falha acaba sendo maior do que a nossa força e a gente acaba sofrendo, não é verdade? E em outro momento, um dos motivos do sofrimento também pode ser por provação divina, né? A gente vai ver isso aí na questão dos apóstolos também, mas também muito focado na questão de Jó, né? Na vida de Jó, que tem uma provação terrível, né? Uma provação que não é qualquer homem que resistiria àquela provação. E a gente vai voltar daqui a pouquinho especificamente nesse caso de Jó. E por outro ângulo, a gente também tem sofrimento por conta de retaliação do inimigo, né? E essa questão de retaliação do inimigo e provação divina tá bem ligado, né? Quando a gente fala de retaliação do inimigo, é porque não chega mal nenhum à nossa tenda se Deus não permitir, né? Mas a gente sabe que nós temos um inimigo aí voraz, né? E a gente tem aí toda essa questão do sofrimento, né, vendo inclusive na pessoa do próprio Jesus que veio sofrer e padecer por nós pecadores. Mas uma questão que eu pergunto, né, e que a gente vai abordar aqui é o seguinte: por que as pessoas boas, os justos, sofrem? Quando eu sofro, eu sei que o meu sofrimento é por conta de algum desses pontos que eu falei, ou por conta da consequência dos meus próprios pecados, né? Eu infelizmente faço escolhas que não deveriam fazer e por isso eu acabo sofrendo, ou porque a minha natureza me faz pecar por conta de eu querer, né, essas solicitudes aí da vida, por eu querer essas coisas da carne. Então o sofrimento vai acontecer por conta disso. Agora, como uma pessoa justa, por que uma pessoa justa sofre? E existem pessoas justas? Sim, existem, né? A gente vai ver o exemplo do próprio Jó. E aí eu gostaria de enfocar esse exemplo do próprio Jó aqui. Jó é um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, e uma coisa terrível lhe acontece. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua própria saúde. E Jó não está sabendo o que está acontecendo. E por que está acontecendo? Jó está sendo açoitado pelo inimigo, pelo Satanás, por conta do próprio Satanás ter iniciado, né, esse desafio a Deus. Ele diz o seguinte: olha, Deus, Jó só teme ao Senhor porque o Senhor tem sido maravilhoso para com ele, né? E aí Deus vai lá e permite que Satanás toque nos filhos de Jó, toque nos bens de Jó, nas riquezas. Não. E Satanás fala: não, mas ele só é temente a ti porque você cuida dele, né? Toca na saúde, o homem vai, com certeza ele vai te negar, com certeza ele vai esquecer de ti, com certeza ele vai blasfemar. E aí Deus permite que Satanás toque também na saúde de Jó, né? E é interessante, por que isso? Né? Por que esse sofrimento de Jó, que está aqui padecendo na terra, sem saber do que está acontecendo nos bastidores da história, e o coitado do Jó está sofrendo tanto? Por que os justos sofrem? Porque
A gente tem uma visão de que o sofrimento está diretamente ligado ao pecado. Então, quando você tem certeza de que o seu sofrimento está diretamente ligado ao pecado, você sabe o motivo. Mas uma pessoa como Jó, que a própria Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele sabia que ele não tinha feito nada para merecer aquele sofrimento. Nem nós que somos pecadores, com o sofrimento daquele, estaríamos satisfeitos, né, pelo sofrimento por conta dos nossos pecados. Nem nós. Imagine o justo Jó, que estava ali sofrendo, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, por fim perdeu sua saúde. E ainda por cima existiam amigos, né, que o acusavam dizendo: olha, você está escondendo o jogo. Você sabe por que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você pecou. E Jó falava: mas qual é o meu pecado? Jó era um homem que fazia sacrifícios por ele, fazia sacrifícios pelos próprios filhos, sem os filhos saberem, mas ele falava: olha, se meu filho cometeu algum pecado, eu já estou fazendo antecipadamente, né, o sacrifício a Deus pelos meus filhos. Ele era um homem íntegro, justo, e ele não sabia o que estava acontecendo. E hoje as pessoas ligam o sofrimento à questão do pecado, mas elas simplesmente, quando a gente se depara com alguém justa, mas que sofre, a gente não entende. E a gente quer exigir de Deus uma explicação. Imagine o justo Jó, que estava ali sofrendo, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, por fim perdeu sua saúde. E ainda por cima existiam amigos, né, que o acusavam dizendo: olha, você está escondendo o jogo. Você sabe por que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você pecou. E Jó falava: mas qual é o meu pecado? Jó era um homem que fazia sacrifícios por ele, fazia sacrifícios pelos próprios filhos, sem os filhos saberem, mas ele falava: olha, se meu filho cometeu algum pecado, eu já estou fazendo antecipadamente, né, o sacrifício a Deus pelos meus filhos. Ele era um homem íntegro, justo, e ele não sabia o que estava acontecendo. E hoje as pessoas ligam o sofrimento à questão do pecado, mas elas simplesmente, quando a gente se depara com alguém justa, mas que sofre, a gente não entende. E a gente quer exigir de Deus uma explicação, porque a gente não admite que um Deus bom faça e permita que nós possamos sofrer. A gente não admite que Deus nos faça sofrer, né? Porque a gente não interage, não integra o sofrimento na nossa vida. A gente entende que se nós estamos com Deus, todo sofrimento tem que ser dissipado, né? Porque Deus, ele vai dissipar todo o sofrimento, ele não vai deixar que nada aconteça, ele vai mudar o curso da história para que o sofrimento não chegue até nós. De fato, é maravilhoso acreditar nisso e é gostoso acreditar nisso, e eu quero acreditar nisso. Eu peço a Deus que me livre do sofrimento, que me livre das provações que eu não possa suportar, que me livre, mas isso tem muito a ver, né, com o que eu faço. E aí eu estou falando no meu exemplo em relação a Jó, que era um homem extremamente justo, e Jó não tinha por que entender aquele sofrimento. E aí nos bastidores nós vemos que é uma disputa cósmica entre Deus e o diabo falando: olha, ele vai te abandonar, ele vai te negar, e Deus falando: não, né? Se a gente fosse falar no linguajar nosso, talvez Deus falasse: não, eu aposto com você que não. Então ali está tendo uma disputa cósmica entre a decisão de um homem que está no meio de uma briga entre o bem e o mal, e ele não sabe por que ele está passando esse terrível sofrimento. E aí a gente vê os amigos acusando, os seus filhos morrendo, os seus bens sendo assim roubados, a sua saúde indo embora, mas ele não perdendo a confiança em Deus, mesmo ele sabendo que ele era justo. Ele não perde a confiança em Deus, né? E a questão do sofrimento em si tem a ver exatamente com essa temática, com a temática da fé, com a temática de até onde a gente suporta
com a temática de até onde a gente acredita e confia e espera em Deus, não só um Deus que vai nos livrar do mal, do sofrimento. O que estava sendo provado e o que é provado no livro de Jó é o seguinte: o homem justo, ele confessa a Deus, ele ama a Deus, independente daquilo que Deus possa dar de volta a este homem. Então o homem justo, ele vai continuar amando a Deus, mesmo que o sofrimento seja insuportável e que ele não entenda por que ele está sofrendo, mesmo que ele seja justo e ele não mereça aquele sofrimento, mas ele vai continuar confiando, colocando a fé e amando a Deus. Então o sofrimento em nossas vidas, ele tem a ver com o testemunho que nós podemos dar para aquelas pessoas que estão assistindo a nossa trajetória, né? Os amigos de Jó estavam ali assistindo o drama, né, de Jó, e Jó, coitado, sem saber o que estava acontecendo, enxergando no escuro. Então, uma pessoa que sempre pregou muito sobre Jó foi João Calvino, né? Ele fez mais de 100 sermões sobre o livro de Jó, e eu também já preguei acerca do livro de Jó, que é um livro maravilhoso, e o livro de Jó não é para ser lido, não. O livro de Jó é para ser estudado, porque ele vai falar sobre o sofrimento como marca, né? E aí, Jó é um prelúdio também de Jesus Cristo, porque através do sofrimento imerecido de Jó, quando ele olha para trás, ele também entende que Deus, naquele momento, vence quando Jó não nega a ele e continua amando a Deus. E também é um prelúdio de Cristo, porque através da cruz de Cristo, um homem que sofreu imerecida, sem merecer sofrer, né? Sofreu sendo justo, ele trouxe através do seu sofrimento a salvação. Então, o sofrimento, ele tem sim uma lição a nos dar quando a gente vence o sofrimento e olha para trás, né? Como Paulo sofreu. Ele chega no final da sua vida, depois de tanto sofrimento, depois de tanto apanhar, de ter as marcas de Cristo no seu corpo físico, nas chibatadas que ele levou. E ele fala no final da sua vida: olha, eu agora combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e para mim está guardada a coroa da justiça. Então o sofrimento tem a ver com aquele caminho que a gente consegue avançar e lá na frente a gente fala: poxa, valeu a pena, né? Moisés não foi diferente. O cara passa 40 anos no Egito, depois passa 40 anos no deserto e depois passa mais 40 anos com o povo atravessando o deserto. Ele chega no final da vida dele, ele vê a terra prometida e ele entende que o seu sofrimento valeu a pena, porque o seu sofrimento tirou aquele povo, né, do sacrifício da escravidão no Egito. Então o sofrimento tem a ver com isso, com o preço que estamos prontos a pagar, mas com a recompensa, né, que esse preço também nos traz. Então, por que os justos sofrem? Né? Geralmente porque Deus está testando ali a nossa fé. Tem a ver mais com fé do que com justiça em si, né? Deus está ali, Deus não abandonou, mesmo que pareça que Deus nos abandonou. Nós não queremos sofrer. Eu não estou falando que é bom sofrer, que Deus me livre de sofrer. Eu não tenho a estrutura que Jó teve para sofrer. Eu não sou justo como Jó foi para sofrer. Mas que possamos ter em nossos corações de que o amor a Deus, o nosso amor a Deus, tem que ser acima daquilo que Ele está nos dando ou não está nos dando. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Sou muito grato a Deus pela saúde, pela provisão divina, pela provisão de Deus, e eu peço muito a Deus que mantenha a minha fé. Mas o sofrimento, quando ele chegar, né, eu peço a Deus também que Ele me dê estrutura. Então que Deus possa te dar estrutura, né, como aquela questão do casamento, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na saúde quanto na doença. Que Deus possa estar aí nos fortalecendo a nossa fé,
para quando a marca do sofrimento chegar, essa marca seja um exemplo para as pessoas que estão assistindo e vendo Deus na sua vida através do seu amor incondicional a esse Deus todo-poderoso que nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos salvar. Que Deus te abençoe, um grande domingo, fiquem com Deus.